Pessoal, o tema de hoje é sobre perdas de ente querido, né? Essa perda é bem entre aspas mesmo, porque a gente sabe que o espírito não morre, né? O que fica é o corpo, que fica no túmulo, né? Mas que o espírito continua a sua jornada, tá? Então, esse termo, né, perda de ente querido, ele veio muito em cima de Chico Xavier, né? E a semana passada, a nossa casa, lá o Ninho de Amor e Luz, esteve lá na casa de Chico Xavier, e aonde a gente aprende, né, através da psicografia, ou através da psicofonia, né, que são dois fenômenos, duas comunicações que os espíritos têm conosco, né, que a gente precisa entender bem essa psicografia. O que é essa psicografia? É o nosso ente querido mandando a mensagem para nós. Para ele mandar a mensagem para nós, ele tem que continuar vivo, certo? Então, a doutrina espírita não deixa dúvida. Ela deixa bem claro, né, que os nossos entes queridos, eles continuam se comunicando com a gente. E qual é a outra forma de se comunicar? Através dos sonhos, né? Quando o nosso ente querido ele desencarna, né, na sequência, em pouco tempo, ele começa a aparecer nos nossos sonhos, querendo mandar uma mensagem, querendo aliviar, consolar o nosso coração, tá certo? O terceiro item, né, o terceiro ponto, é a psicofonia. Né? Chico Xavier também ele era expert nessa arte da psicofonia. O que é a psicofonia? É a comunicação verbal. O espírito manda verbalmente através do médium a mensagem que vai orientar o espírito, ou espírito encarnado que somos nós. Percebe? Então essa comunicação está toda hora acontecendo. Então, né, graças a Allan Kardec, graças a Jesus, graças a Chico Xavier, a gente tem essa comunicação hoje com bastante profundidade, tá? E aí, pessoal, o que nós vamos estar conversando hoje foi colocado aqui no livro Voos de Luz, tá? Esse livro aqui, o que acontece? Aqui nós temos 40 depoimentos, ou 40 mensagens, que veio dos filhos das mães, né? Que foram buscar lá em Uberaba, lá em Uberaba, a psicografia através de Chico Xavier, para saber como é que estavam os seus filhos. E olha só que interessante, pessoal, isso é fantástico a gente entender, que no outro livro, As Mães em Luto, né, que é uma outra abordagem também, é um outro livro, o que acontece nesse outro livro? Ela vai explicando que teve casos, ou que ainda tem casos, onde a mãe e o pai têm a perda de um ente querido, né? E a pessoa fica tão inconsolada, tão inconformada, que muitas vezes essa pessoa ela entra no suicídio, entra na depressão, muda totalmente a sua forma de atuar, a pessoa não consegue mais ter tranquilidade na vida, percebe? E com isso, pessoal, a gente cai numa falta muito grave, que é a gente não fazer a vontade de Deus. Porque Deus é o Pai e é o que nos deu a vida. Só Ele pode tirar. E na hora que Ele tira, tirou. Nós não temos que estar questionando Deus, percebe? Então, toda vez que a gente fica questionando Deus, por que meu filho retornou? Por que a minha filha retornou? Por que minha mãe retornou? Por que meu pai retornou? A gente está indo contra a vontade dele. Percebe? Porque o fenômeno morte
é a coisa mais normal que existe. Tá certo? Todos nós, espíritas, a gente tem que perder esse medo da morte. Tem que perder, pessoal. Não tem como, não tem o que a gente ter dúvida. Não tem como, tá certo? E esses livros, né, principalmente esse aqui, ó, O Céu e o Inferno, esse livro, para vocês terem uma ideia, foi escrito em 1865. Tá? Então a gente tem lá o livro da Codificação, né, de Allan Kardec. 1857 ele escreveu o Livro dos Espíritos, onde aquelas 1019 perguntas e respostas, a pergunta quem formulou foi Allan Kardec, mas quem respondeu foi os espíritos que estão lá do outro lado. Ou seja, quando a gente estiver do outro lado, muitas vezes a gente vai ser questionado e vamos ter condição de responder. Percebe a comunicação contínua, online, né? Hoje em dia é tudo online, então a comunicação online. Se tiver um médio aqui, né? E se tiver as condições, lógico, também não é, né? Mas se tiver as condições ideais aqui, o fenômeno vai acontecer, né? Da psicografia, da psicofonia, né? Da incorporação, todos esses fenômenos que hoje em dia já está se tornando corriqueiro. Graças ao bom Deus, percebe? Está muito corriqueiro. Eu estou com 40 anos da doutrina espírita e naquela época, lá no início, lá a gente ouvia muito pouco falar disso, né? Da reencarnação, da vida depois da morte, do desdobramento da nossa alma. Tudo isso era muito restrito. Hoje não. Hoje todo mundo fala, ou a grande maioria fala, tá? E com isso, a gente teve a oportunidade, ou está tendo a oportunidade, de a gente estar sendo esclarecido. Porque, veja bem, o entendimento da vida depois da morte, faz com que a gente mude a nossa forma de viver. A nossa conhecida reforma íntima. Se a pessoa não mudar, se ela não fizer a reforma íntima, pessoal, você vai continuar, é lógico, vai continuar a sua reencarnação. Mas com certeza você vai perder muito tempo. Vai perder muito tempo, tá? Porque olha só que interessante aqui nesse livro aqui, O Céu e o Inferno. Aqui, isso aqui é um manual, é um planejamento, é uma programação da nossa vida depois dessa. Todo mundo que tiver curiosidade de saber o que vai acontecer nas suas vidas, é só ler esse livro aqui que vai entender, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Nesse livro aqui, ele vai contando em torno de 17 casos, né? 17 casos de espíritos que retornaram para o plano espiritual e lá passaram, né, seus traumas, as suas dúvidas, as suas incertezas, né? E aí, veja só que interessante. Aqui ele vai contando, por exemplo, um caso de um ateu, de um senhor com grande conhecimento, uma pessoa letrada, vamos dizer assim, mas que era ateu, não acreditava em Deus. E aí esse senhor faleceu. Passou mais ou menos 2 anos, um parente dele, que por merecimento dele, pediu para evocar esse senhor. Falou, pô, evoca lá meu tio, lá meu primo, lá que eu precisava saber a notícia dele no plano espiritual. E evocou ele. Quando ele foi evocado, ele veio, através do médium, lógico, né? Que a psicografia veio para se comunicar. E lógico, na tensão que ele estava lá do outro plano, ser trazido para esse plano, para se comunicar, olha só a situação dele, né? Então ele veio totalmente, ele mesmo fala no livro, que ele está passando pelo tormento. O tormento, no primeiro ponto, dele não ter acreditado em Deus.
Ele falou, eu não acredito, a minha vida na Terra nunca acreditei em Deus, e aqui eu sou obrigado a acreditar porque realmente Ele existe. Olha só que interessante, né? E aí na sequência, o médium, né, e o parente pergunta como é que está a situação dele. Ele fala, a minha situação é de tormento. Perdi a minha vida, que passou, e eu sei que eu vou perder muitas outras pela frente, porque o suicídio, pessoal, né, que é o pior para todos nós espíritas, né, é o pior que tem. O pior caminho que tem é o suicídio. E nesse caminho, pessoal, a gente perde quase 100 anos das próximas encarnações. Ou seja, a gente vai, para a gente voltar àquele ponto, do aquele ateu, voltar àquele ponto que ele estava, ele vai perder mais de 100 anos. Percebe? Para voltar para o mesmo ponto. Olha só a nossa responsabilidade, né? A gente, na vez de evoluir, de continuar a nossa evolução, a gente para. Por quê? Porque eu tirei a minha própria vida. Mas a vida não era minha, a vida é de Deus. Eu não posso tirar a vida que Deus me deu, percebe? Nós não temos nada. A única coisa que a gente tem é a nossa alma que Deus nos deu. Para que essa alma? Para que ela possa evoluir. Então você, como filho de Deus, vai evoluir, quer queira, quer não, né? Graças a Deus, né? Porque nós querendo ou não, nós vamos evoluindo. Quando a pessoa se suicida, aí tem esses intervalos, né? Que a pessoa vai para o sofrimento, aí é um sofrimento que ele buscou, né? E paciência, né? E na sequência, pessoal, a gente vai estar falando de um outro momento. Eu estou falando isso aqui para que vocês tenham curiosidade de voltar a estudar, porque eu sei que a maioria dos espíritas, né? Esse livro foi escrito em 1865. Então o espírita que não leu pelo menos uma vez, né? Eu já li pelo menos mais 10 vezes, por isso que eu estou falando, eu gosto de fazer a palestra por causa disso, né? Que quando a gente vai fazer a palestra, a gente é obrigado a voltar lá atrás. Aí pega o livro de novo, e eu acho que eu já peguei esse livro aqui umas 20 vezes, tá? E aí, no capítulo 2, no capítulo 2 da segunda parte, tem uma personagem que se chama Samson. Esse espírito, o que acontece com ele? Em 1862, ele desencarnou. Mas ele começou a conhecer a doutrina espírita em 1857. Logo que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele pegou o livro, pessoa culta, né? Pegou o livro, começou a estudar, começou a participar dos trabalhos junto com o Chico Xavier, com o Allan Kardec, né? E aí ele entendeu não só o Livro dos Espíritos, né? Porque em 1862 já tinha o Evangelho e tinha também o Livro dos Médiuns. Então esses 3 livros deu uma bagagem para ele se preparar para a morte. Olha só o que ele está falando, é coisa que a gente também tem que fazer, olha só. E aí ele falou assim, escreveu, falando o seguinte: quando eu morrer, eu quero que vocês aqui da Academia da Ciência Espírita, né, onde o presidente era Allan Kardec, me evoque logo na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade vocês me evoquem, que eu quero falar da passagem que eu estou tendo, né, no período entre aspas, da morte. Beleza, né? Aí esse senhor ele ficou 1 ano acamado, acamado com doença, aquela coisa toda, e veio a desencarnar. Isso em 1862. No velório dele, Allan Kardec falou: vamos cumprir a promessa que nós fizemos para ele, a vontade dele, na verdade, né? Qual que era a vontade dele? Evocar ele na hora que ele estivesse fazendo a passagem, ou seja, na hora que ele tinha acabado de morrer. Então, 8 horas depois, pessoal, quando ele estava lá no velório, o Allan Kardec, com a equipe dele, foi lá e evocou ele. Aí ele veio. Através do médium, lógico, né? Ele veio. E aí, aquela pergunta óbvia, né? Allan Kardec pergunta para ele: como é que você está se sentindo?
Ele falou, eu estou me sentindo... Eu estou só resumindo aqui, viu, pessoal? Porque se vocês pegarem o livro, vocês vão ver todo esse diálogo mais, né, com mais detalhe. Mas ele vai se comunicando com a equipe de Allan Kardec, falando para ele o seguinte, que ele está muito bem, que ele se preparou para aquele momento, e que ele ia fazer a passagem mais natural possível. Aí Allan Kardec, curioso, né, como ele era, ele falou, mas como é que foi essa sua passagem? Como é que foi? Ele falou, olha, eu levei aí em torno de 8 horas para voltar à minha lucidez. 8 horas para voltar à lucidez daquele cadáver, vamos dizer assim, que estava lá, né? Mas que o espírito já não estava mais lá, né? Então, quando a gente está falando da vida depois da morte, a gente tem um cadáver, né? E tem o espírito que estava ali, mas que não está mais ali. Percebe? Ele já estava se comunicando. Olha só, né? E nós, a grande maioria, né? A gente fica o quê? Fica perturbado, a gente desencarna, aí fica perturbado, fica... Tem pessoas que levam anos para voltar à lucidez, levam anos. Outros levam meses, outros levam semana. E aquele suicida leva, no mínimo, 100 anos. Olha só, de perturbação, olha só a situação. Eu podia ter resolvido em 8 horas, agora eu vou levar 100. Perdi, né? Perdi perdi entre aspas, né? Porque depois a pessoa retoma, né? Porque o tempo lá no espaço, né? Na erraticidade, é diferente do nosso tempo. Mas para a gente entender, são 100 anos, né? É uma vida praticamente de encarnado que a gente está aqui, né? Então, para a gente ver os pontos, né? Os pontos do qual a gente tem que entender, tá certo? E aqui nesse outro livro aqui, Deixa-me Partir, da Tânia Fernandes de Carvalho, também é um livro onde ela vai elucidando isso que a gente está falando, tá? Só que aqui já são casos reais, casos corriqueiros, casos que tá no nosso dia a dia. Tá? Então Kardec não, Kardec ele foi buscar isso a 1862, Allan Kardec, Chico Xavier, né, 1910, quando ele nasceu, depois lá para os seus 17 anos, mais ou menos, que ele começou a psicografar, tá certo? E aí ele começou a receber cartas do além, de nossos entes queridos, né, para consolar, para nos aliviar, para nos mostrar que a vida continua, tá certo? E a nossa casa lá, o Ninho de Amor e Luz, eles foram buscar, as mães foram buscar as psicografias dos seus filhos, que continuam vivos. Os filhos continuam vivos, não é filho morto, né? Que nem a grande maioria acha que o filho morreu, morreu, acabou. Não acabou, pessoal, não acabou. Né? Eles continuam lá no outro plano e a certeza deles está aqui no livro. Eles se comunicaram, eles mandaram detalhe para as mães, né? E diálogo que só o filho conhece ou a filha conhece com seus familiares, né? Com o pai ou com a mãe, percebe? Na psicografia, na carta, ele manda a mensagem, manda detalhe, percebe? E aí está comprovada, né? Tem a autenticidade daquele espírito, né? Nós temos depoimento aí, vários outros livros, né? Que a pessoa tem até um especialista, né? Que ele vai estudar, até porque muitas mensagens, o espírito, ele às vezes assina o nome dele. E aí já teve caso de especialista estudar a grafia do nome, né? Para ver se pegava alguma fraude, e não pegou nada. Você já tem conhecimento disso, daí já não é novidade para ninguém, né? Então tudo isso, pessoal, vem provar que a vida continua, né? Que não tem outra forma de ser. E aí, pessoal,
essas mães que a gente fala né, tem um outro livro que se chama Mãe em Luto. E aí elas mudaram o nome para Mãe em Luta. Por quê? Porque as mensagens dos filhos para essas mães foi o seguinte, né, que é o que acontece lá no Ninho de Amor e Luz. Falou: mãe, em vez da senhora ficar aí no sofrimento, na depressão, né, na mente suicida, querendo se suicidar para vir ao meu encontro, né, nem isso é para fazer, porque só Deus tem o poder de tirar o momento de retornar ao plano espiritual, só Deus. Ninguém tem o direito de retornar antes da hora, percebe? Ninguém tem. E aí eles foram mandando psicografia e falando justamente isso que eu estou falando para vocês, tá? E essas mães, elas pegaram e colocaram nesse livro as histórias dela, de seus familiares, né? E aí essa equipe, que a gente chama a equipe de jovem, né, no além, esses jovens vieram para motivar os seus parentes, né, a sua mãe, seus pais. Homem já é mais complicadinho, sabe, pessoal? Vamos deixar bem claro aqui, né, que homem já é mais difícil de aceitar, de crer, né, principalmente nas psicografias, né, isso eu falo de carteirinha porque lá no nosso trabalho lá com as mães, tem lá em torno de 30 mães e 3, 4 pais. Então é sinal que não é só as mães que estão correndo atrás dos filhos, né? Mas não é bem isso, né? Brincadeira à parte. Mas tem caso, por exemplo, de famílias que o pai ele é o que mais sente, tá? Porque ele fica se questionando onde ele errou. Como é que foi? Porque geralmente o pai, ele fica naquela preocupação, né? A educação tem que ser minha, eu tenho que prover essa educação para os meus filhos, né? E ele acaba se culpando. E a mãe não, a mãe sai atrás, vai buscar o consolo, né? A gente teve vários filmes aí, né? Que conta das histórias, né? E geralmente é a mãe correndo atrás, né? E os pais ficam lá meio, né? Mas faz parte, pessoal, faz parte da nossa, né? Da nossa jornada. E assim, pessoal, veja bem, eu perdi a minha mãe no Dia das Mães, agora 12 de maio, né? Ela retornou para o plano espiritual, 95 anos. E para a gente encerrar, só para fazer uma reflexão assim pessoal, né? A gente tem o seguinte, que quando a mãe com 95 anos, que já estava naquela situação, né, de retornar toda hora para o hospital, aquela coisa toda, a gente vê que está chegando o momento, né? E nos últimos 3, 4 anos, minha mãe, ela não tinha essa crença que eu tenho na vida depois da morte. Por quê? Porque a minha outra irmã, em 2017, quando faleceu, era muito estudada, muito, mas era meio ateu. Ela também não acreditava muito em Deus, né? Ela fala: filha, mano, isso aí é coisa né? Não é esse caminho. Fala: bom, cada um vai fazer as suas escolhas, né? Você não acredita, paciência. E ela foi levando minha mãe para esse caminho. Quando ela desencarnou, aí nós começamos a dar uma assistência maior, porque, né, minha mãe começou a ficar muito triste e tal. E aí eu comecei a ir para todo domingo que eu ia lá, eu pegava o evangelho e falava: mãe, eu vou rezar pela senhora, vamos rezar junto, para a senhora começar a entender a minha doutrina, para a senhora perceber que quando a senhora retornar para o plano espiritual, vai estar lá o pai lhe aguardando, vai estar lá a sua filha lhe aguardando, apesar dos pesares, mas era uma pessoa boa. Então não justifica estar tão fora né, do raio tá? Porque quando a gente fala assim, né, pessoal, um ateu, né,
uma pessoa que não acredita em Deus e tudo mais, mas a pessoa é boa. Então isso daí conta ponto, né? A pessoa não acreditar em Deus, mas não tirar a vida dele e praticar a caridade, praticar o bem, tá certo, não tem problema nenhum, certo? Vai desencarnar, vai se reprogramar, que é o que a doutrina espírita faz. Ela pede para a gente se reprogramar, tá certo? E qual que é essa reprogramação? Essa reprogramação é Jesus Cristo. Porque Jesus, quando crucificaram ele, né, tiraram o corpo. E nem o corpo acharam mais. O corpo desintegrou. Percebe? E o Espírito de Jesus se materializou por 40 dias, pessoal. 40 dias Jesus Cristo se materializou e foi no meio dos seus discípulos, dos seus apóstolos, falar que a vida continuava, pregar o amor, porque o maior objetivo de Jesus Cristo, né, além dessa certeza da vida depois da morte, ele queria implantar o amor. Porque se ele tivesse conseguido implantar o amor, nós não estaríamos vendo o que a gente vê hoje. Essas guerras, essas lutas, nada disso ia ter. Por quê? Porque eu tinha amor no meu coração. Percebe? Como é cultural a coisa? Como é conceito? Mas o materialista, ele tem conforto material, ele pode tudo. Até pode. Mas a vez dele vai chegar. O dia dele vai chegar. Tá certo? Aí se ele retornar para o plano espiritual em 8 horas e ter a lucidez suficiente, legal. Né? Mas a gente sabe que não é assim. Pelas psicografia, psicofonia, a gente sabe que não é isso. Porque na hora que você, em vez de procurar Deus, você procura Mamon, né, que está aqui no Evangelho, você procura os bens materiais, você faz a sua escolha. Né? Não que, mas de repente eu vou, né, a minha condição financeira, não é isso que eu estou falando, né? Vocês estão entendendo, né? Que o dinheiro é bom, as coisas materiais é bom, mas tem que ser usado para caridade, conforto, mas sem, né, exacerbação, né, buscar isso continuamente, tá certo? Então, pessoal, a gente vai estar fazendo o nosso encerramento e agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com vocês. Espero que vocês que eu tenha atendido a expectativa de vocês. Meu ponto principal é que vocês se tornem pessoas curiosas, que busquem essa preparação para a vida depois da morte. Porque vai acontecer, pessoal, mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. E aí, se eu estiver preparado para essa passagem, eu vou sofrer muito menos, muito menos. Não digo essas 8 horas, mas que chegue a 8 dias, para mim já vai ser um merecimento muito grande, né? Acho que a gente tem a convicção de que a gente não pode se tornar uma pessoa onde essa passagem vai ser de tormento, vai ser de depressão, vai ser né? Nós tenhamos essa consciência. E assim, Pai, deposita a teus pés a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, assim seja. Obrigado a todos.